Pela graça de Deus, temos diante de nós um novo dia, mais uma oportunidade de recomeçar, fortalecidos pela fé e guiados por Sua palavra. Antes de começarmos a oração, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados na palavra de Deus que está em 2 Timóteo 1:7, que diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esta palavra poderosa nos lembra que o medo não vem de Deus. A covardia, a paralisia, a timidez e o conformismo são barreiras que o inimigo levanta para nos impedir de viver o propósito que o Senhor preparou para nós. Mas Deus, em sua fidelidade, nos revestiu com o Espírito que gera ousadia, coragem e equilíbrio. Essa verdade deve moldar nossas ações, escolhas e pensamentos. Que esta oração seja um instrumento de libertação para a sua vida, libertação do medo, da estagnação e de tudo que impede o seu avanço espiritual, emocional e até mesmo físico. Agora concentre-se no Senhor, acalme seu coração e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço por mais um dia em Tua presença, por mais uma oportunidade de me achegar diante de Ti com um coração sedento pela Tua vontade. Obrigado pela dádiva da vida, pelo fôlego que entra em meus pulmões, pela misericórdia que se renova sobre mim e por Teu amor constante que me sustenta mesmo quando não sou merecedor. Hoje, diante da Tua palavra, quero abrir meu coração por completo e clamar por libertação. Libertação do medo que me aprisiona e da zona de conforto que me paralisa. Senhor, quantas vezes me vi bloqueado por pensamentos que não vinham de Ti, medos que me impediam de avançar, de crescer, de obedecer ao Teu chamado com coragem e prontidão. Às vezes, até mesmo a timidez me fez recuar diante de oportunidades que o Senhor preparou. Quantas portas deixei de entrar, quantos passos deixei de dar por estar preso ao conhecido, ao seguro, ao previsível. Mas hoje, Senhor, eu clamo, liberta-me, quebra as correntes invisíveis que me impedem de viver com ousadia a missão que o Teu Espírito me confiou. Assim como a Tua palavra afirma em 2 Timóteo 1:7, o Senhor não me deu um espírito de covardia. O medo que me cala, que me limita, que me faz fugir, não vem de Ti. Eu rejeito essa mentira. Declaro, em nome de Jesus, que o Teu Espírito em mim é de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso eu oro para que esse poder se manifeste de forma viva na minha mente e nas minhas atitudes. Que eu tenha coragem para dizer sim aos Teus propósitos, mesmo quando o caminho parece incerto. Que eu tenha força para enfrentar o desconhecido, sabendo que não estou só, pois Tu estás comigo. Desperta em mim, Senhor, o poder do Teu Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que hoje habita dentro de mim. Esse poder é maior que qualquer medo, maior que qualquer insegurança, maior que qualquer limitação que eu perceba em mim mesmo. Fortalece minhas mãos, afirma meus passos, treina meus pés para a batalha e o meu coração para a obediência. Desperta em mim também o amor, amor por Ti, amor pela Tua palavra, amor pelas pessoas, amor pela missão, porque o amor lança fora o medo. Onde há amor verdadeiro, o medo perde a força. Que esse amor me mova a sair da minha zona de conforto, a me doar, a servir, a falar de Ti, mesmo quando for desconfortável ou desafiador. Que eu não viva mais para mim mesmo, mas para cumprir o Teu chamado com alegria e disposição. Senhor, desperta em mim o equilíbrio, aquele domínio próprio que vem do Teu Espírito. Ajuda-me a manter o foco em Ti, a não me perder nas emoções instáveis, nos impulsos da alma ou nos pensamentos confusos. Dá-me sabedoria para discernir o tempo certo de agir, de esperar, de avançar ou de recuar. Que o meu coração esteja ancorado na Tua verdade e não nos ventos das circunstâncias. Pai, quebra agora todo o ciclo de paralisia espiritual na minha vida.
Se eu tenho deixado de orar, de buscar, de crescer, de obedecer por medo de errar ou por medo do que os outros vão pensar, liberta-me. Se eu tenho ignorado o teu chamado por estar apegado à minha rotina confortável, liberta-me. Se eu tenho enterrado meus talentos por não acreditar em mim mesmo, ensina-me a ver com os teus olhos. Que eu entenda que o teu chamado não depende da minha capacidade, mas da tua graça operando em mim. Assim como disseste a Josué, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu recebo essa palavra como um comando sobre a minha vida. Sim, Senhor, eu tomo posse disso. Eu sei que o Senhor me chamou para mais, para ir além, para sair do barco e andar sobre as águas olhando para Jesus. Ajuda-me, Espírito Santo, a romper com os medos que me acostumei a carregar. Alguns se tornaram tão familiares, tão normais, que nem percebo o quanto me limitam. Mas hoje, diante do Senhor, eu os reconheço. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo de não ser bom o suficiente, medo do novo, medo da mudança. Que esses medos caiam por terra em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor me leve a lugares onde jamais pensei estar. Lugares espirituais, relacionamentos saudáveis, oportunidades de crescimento. Que eu saia do terreno seguro e entre no território da fé viva. E se o medo tentar voltar, que eu me lembre do que diz tua palavra em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a minha confiança, Senhor. Eu não estou só. Tu estás comigo. E se tu estás comigo, nada pode me deter. Nem o medo, nem a insegurança, nem os confortos passageiros deste mundo. Eu quero viver a plenitude da tua vontade. Eu quero ser ousado em ti. Eu quero romper com tudo o que me paralisa. Pai amado, tu me sondas e me conheces. Nada em mim está oculto aos teus olhos. Tu conheces não apenas meus atos, mas também meus pensamentos, minhas intenções, meus temores mais profundos e até aquilo que eu tento esconder até de mim mesmo. Por isso, com o coração aberto, venho confessar diante de ti minhas falhas, meus pecados e tudo aquilo que tem me afastado da plenitude da tua vontade. Confesso, Senhor, que muitas vezes permiti que o medo governasse minhas decisões. Deixei que a dúvida falasse mais alto do que a fé. Em momentos em que deveria ter avançado, retrocedi. Em ocasiões em que o Senhor me chamou para agir, eu me calei. Perdoa-me, Pai, por todas as vezes que deixei de obedecer por causa da minha zona de conforto, por ter escolhido o caminho mais fácil, mais conhecido, quando o Senhor estava me chamando a caminhar pela fé. Perdoa-me por me apegar ao controle e resistir ao teu mover. Perdoa-me por ignorar os impulsos do teu Espírito quando me alertava, quando me guiava, quando me impulsionava a dar um passo além. Quantas vezes resisti ao novo por medo do incerto? Quantas vezes sabotei os teus planos por insegurança? Senhor, eu reconheço. Fui tímido onde o Senhor me chamou a ser ousado. Fui passivo onde o Senhor me chamou a ser corajoso. E me acomodei quando deveria estar em movimento. Hoje, eu reconheço isso como pecado. Sim, Pai, porque deixar de viver aquilo que o Senhor me confiou, deixar de me posicionar em fé, também é desobediência. E eu não quero mais viver em desobediência. Não quero mais permitir que o medo seja o senhor das minhas decisões. Eu me arrependo profundamente por cada oportunidade perdida, por cada talento enterrado, por cada chamado adiado. Purifica-me, Senhor. Lava minha mente, meu coração, minha alma, assim como diz a tua palavra em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu confesso diante de ti, preciso da tua misericórdia e confio que a tua graça me alcança agora. Não por merecimento meu,
mas por causa do sangue de Jesus derramado por mim na cruz. Retira, Senhor, os pesos invisíveis que têm me impedido de avançar. Levo ao teu altar os fardos da culpa, do medo, da autossabotagem, da paralisia emocional e espiritual. Tudo aquilo que não combina com a nova identidade que recebi em Cristo, eu entrego agora, porque em Ti há libertação, em Ti há recomeço, em Ti há uma nova chance de viver o propósito com ousadia e fé. Senhor, quebra dentro de mim os padrões de pensamento que me mantêm preso ao velho. Muda minha mentalidade. Tira do meu interior a raiz da incredulidade, do conformismo, da covardia. Eu não quero mais viver limitado pela minha visão humana. Eu quero ver com os teus olhos. Quero sonhar os teus sonhos. Quero seguir a tua direção, mesmo quando ela me tirar da minha zona de segurança. Renova-me, Espírito Santo. Toca nas minhas feridas, nas minhas memórias de fracasso, nas experiências que me traumatizaram e me fizeram construir barreiras de autodefesa. Cura o que me fez desconfiar. Restaura a minha identidade em Cristo. Reacende a chama da coragem, da fé, da ousadia que vem do alto. Não quero mais viver em fuga, quero viver em missão. Eu rejeito agora todo espírito de medo, de paralisia, de timidez, de conformismo e declaro em nome de Jesus que estou sendo liberto por dentro. Meu coração está sendo lavado, meu espírito está sendo fortalecido, minha mente está sendo alinhada com a tua verdade. E se por algum motivo eu tiver desacreditado dos teus planos para mim, reacende em mim a chama da fé. Que eu creia novamente. Sonhe novamente, avance novamente, porque a tua graça é maior que os meus erros e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante das minhas falhas, o teu amor permanece. Tua misericórdia me alcança. E a partir deste momento, eu deixo os fardos aos teus pés e recebo o perdão, a restauração e a força para seguir em frente com coragem. Pai amado, sabemos da importância de orarmos uns pelos outros, como a tua palavra nos ensina. A intercessão é um ato de amor. É um clamor que atravessa os céus em favor de nossos irmãos, amigos, familiares e até daqueles que não conhecemos, mas que também são alvos do teu cuidado. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos em favor dos que necessitam de libertação, cura, consolo e transformação. Oramos pelas famílias, Senhor. Visita os lares neste momento. Onde houver desunião, que haja reconciliação. Onde houver frieza, que o teu amor aqueça novamente os corações. Onde houver medo de enfrentar conflitos ou mudanças, que o teu Espírito traga coragem para restaurar. Que maridos e esposas saiam da zona de conforto e se esforcem para amar como Cristo ama a igreja. Que haja restauração nos casamentos, compreensão entre pais e filhos, cura de feridas antigas que ainda geram afastamento e dor. Senhor, oro por aqueles que estão vivendo relacionamentos abalados, com medo de tentar de novo, de perdoar ou de confiar. Liberta, Pai, do medo de ser vulnerável, do medo de recomeçar, do medo de amar. Enche os corações com teu amor perfeito, que lança fora todo medo. Fortalece os vínculos familiares, cura os traumas que afastaram irmãos, primos, avós, sogros. Que o teu Espírito Santo visite cada lar com reconciliação, diálogo e paz. Também lembramos com carinho, Senhor, dos enfermos. Pai, olha com compaixão para os que enfrentam enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. Quantos se acomodaram na tristeza, no abatimento e perderam o ânimo de lutar? Em nome de Jesus, venha com teu bálsamo de cura. Visita os hospitais, leitos, casas e toca com tua mão poderosa. Restaura órgãos, reverte laudos, fortalece o emocional, quebra cadeias de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Toca naqueles que foram oprimidos pelo medo de não melhorar, de não vencer a enfermidade. Liberta do pensamento de derrota.
renova a esperança, fortalece a fé e enche de paz os corações aflitos. Assim como diz a tua palavra em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Senhor, também oramos por aqueles que estão lutando contra vícios. Quantos estão presos em ciclos de autodestruição, com medo de enfrentar a dor da abstinência, com medo de falhar de novo? Liberta-os do medo de se levantar. Que eles entendam que não estão sozinhos, que o Senhor caminha com eles nesse processo. Renova a força interior, quebra as correntes espirituais e traz libertação completa. Que eles saiam da zona de conforto da dependência e enfrentem com coragem e fé o caminho da restauração. Clamamos também, Senhor, pelos que estão vivendo no anonimato, escondendo dores profundas, com medo de se expor, de pedir ajuda, de se abrir. Quebra essas barreiras, Senhor. Traz à luz o que está oculto. Usa pessoas cheias do teu amor para acolher, ouvir e abraçar. Que ninguém se sinta só, sem saída ou abandonado. Que cada um saiba que há um Deus que vê, que ouve e que se importa com cada detalhe. Senhor, oramos também pela unidade da tua igreja. Vivemos tempos em que muitos têm se calado por medo de se posicionar pela verdade. Dá-nos coragem para sermos luz, mesmo que custe conforto. Que a igreja não se acomode dentro de quatro paredes, mas que se levante com ousadia para amar, servir e evangelizar. Fortalece líderes, guarda-os do medo, do desânimo e da solidão. Que cada ministério floresça e frutifique para a glória do teu nome. Clamamos, Pai, por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Muitos estão presos na zona de conforto do pecado, enganados por uma falsa sensação de liberdade. Outros estão com medo de mudar de vida, medo de renunciar ao que já conhecem. Espírito Santo, liberta suas mentes, abre seus corações, envia mensageiros, desperta os evangelistas, usa cada cristão como instrumento de salvação. Que vidas sejam alcançadas, transformadas, batizadas e discipuladas. Senhor, oro por todos que têm promessas, mas estão paralisados, com medo de errar, medo de dar um passo e fracassar. Fortalece os que duvidam de si mesmos, aqueles que têm dons enterrados, sonhos engavetados. Dá ânimo, estratégia e direção. Que se levantem músicos, escritores, missionários, empreendedores, pais e mães, líderes, curadores, todos aqueles que têm um chamado e que o medo tentou silenciar. Levanta os cansados, Senhor. Anima os desanimados, cura os feridos, desperta os adormecidos. Que o teu poder se manifeste em cada vida por quem intercedemos e que a tua glória seja visível através da transformação de cada um deles. Pai amado, reconhecemos que todas as coisas pertencem a ti, inclusive os recursos que sustentam a nossa vida nesta terra. Te agradecemos, Senhor, por tudo o que já tens feito em nossas vidas. Obrigado por cada provisão diária, pela força que nos dás para trabalhar, pelo pão que não falta à nossa mesa, pela sabedoria que vem do alto e pelas oportunidades que, mesmo diante dos desafios, continuam a surgir. Mas, Pai, também clamamos por libertação na área financeira, profissional e empresarial. Pois sabemos que muitos dos teus filhos têm vivido aprisionados pelo medo de não ter, de perder o que têm, de não conseguir prover para suas casas. Quantos estão presos à ansiedade por contas atrasadas, dívidas acumuladas, instabilidade no trabalho ou incertezas nos negócios? Liberta, Senhor, do espírito de escassez, da timidez para ousar, do medo de investir, de recomeçar, de tentar algo novo. Tua palavra diz em 2 Timóteo 1:7 que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, oramos para que esses princípios sejam aplicados à vida financeira de cada pessoa que ora comigo agora.
Que o teu Espírito nos capacite com poder para vencer as dificuldades econômicas, com amor para abençoar outros com aquilo que temos e com equilíbrio para administrar nossos recursos com sabedoria. Senhor, vem com teu Espírito Santo sobre aqueles que têm medo de perder o emprego ou que estão sem trabalhar há tempos. Muitos já não conseguem enviar currículos, participar de entrevistas ou buscar novas oportunidades por conta da insegurança, da autossabotagem e da vergonha. Liberta da paralisia que impede o avanço. Renova a autoestima, Senhor. Traz clareza sobre vocação e propósito. Abre portas que pareciam fechadas. Faz caminhos no deserto, como prometeste em Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Pai, dá sabedoria para quem trabalha, mesmo em meio a ambientes hostis, com sobrecarga, pressões ou desvalorização. Que o medo de falar, de se posicionar, de buscar melhoria, não os impeça de crescer. Dá ousadia e graça para tomar decisões corajosas. Que cada um veja o seu local de trabalho como um campo missionário, onde pode ser luz, testemunhar com excelência e manifestar o teu reino com ética e responsabilidade. Guarda a mente, protege de intrigas, de ciladas, de perseguições injustas. Oramos também por aqueles que têm seus próprios negócios. Quantos estão vivendo momentos difíceis, paralisados diante da crise, do medo de falir, da dúvida se devem persistir ou encerrar suas atividades? Dá direção, Senhor. Envia recursos, parcerias, ideias criativas e estratégias de crescimento. Livra de decisões precipitadas, mas também do conformismo que impede o avanço. Que o teu Espírito os leve a sonhar novamente, a inovar, a prosperar segundo os teus princípios. Assim como diz em Deuteronômio 8:18, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Confiamos, Senhor, que a verdadeira prosperidade vem de Ti, não do acaso ou da força do nosso braço. Senhor, também peço que nos ensines a sermos bons mordomos daquilo que já temos. Liberta-nos da mentalidade de escassez e da cultura do consumismo que nos leva à escravidão das dívidas. Dá-nos discernimento para gastar com sabedoria, para poupar com responsabilidade e para investir com diligência. Ensina-nos a sermos generosos, mesmo quando temos pouco, pois sabemos que o Senhor honra aquele que dá com alegria. Oramos, Senhor, por projetos que estão apenas no papel, sonhos que foram engavetados por medo do fracasso. Liberta da paralisia causada por traumas de tentativas anteriores e restaura a coragem de recomeçar. Traz sócios de confiança, recursos inesperados, confirmações divinas. Que teus filhos sejam conhecidos pela diligência, pelo zelo e pela fé aplicada na prática dos negócios. Também clamamos pela integridade no ambiente profissional. Que mesmo em tempos de tentação e corrupção generalizada, teus filhos permaneçam firmes na justiça. Que o medo de perder oportunidades não os leve a se desviar da verdade. Dá coragem para dizer não ao lucro desonesto, ao suborno, à manipulação. Fortalece os corações que escolhem o caminho da honestidade, mesmo que pareça mais difícil. Senhor, que a vida financeira e profissional de cada pessoa aqui seja uma plataforma para a glória do teu nome. Que cada promoção, aumento, negócio fechado, investimento bem-sucedido seja motivo de gratidão e testemunho. E que toda vitória nessa área venha acompanhada de humildade, generosidade e dependência total de Ti. Em nome de Jesus, declaramos libertação do medo financeiro, da zona de conforto que nos prende à mediocridade e da mentalidade de escassez. Declaramos avanço, coragem, fidelidade e honra em tudo que fizermos. Pai amado, declaramos com ousadia e fé, não como quem duvida, mas como quem conhece a fidelidade do Senhor.
Sabemos que a tua palavra é viva, eficaz e infalível, e por isso declaramos com convicção as promessas que o Senhor nos deu. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não estamos perdidos. Temos um Deus que nos capacita com poder, amor e equilíbrio. Por isso, declaramos que não seremos mais reféns do medo, da timidez, da insegurança, nem da paralisia causada por pensamentos de derrota. Declaramos que somos fortalecidos pelo poder de Deus. Como diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, tudo podemos. Podemos sair da inércia, podemos recomeçar, podemos romper limites e crescer em fé. Não porque somos bons o suficiente, mas porque o Senhor é grande e fiel. Não viveremos mais limitados pela nossa visão humana. Viveremos pela fé, confiando em cada direção que vier do teu trono. Proclamamos que o teu amor perfeito lança fora todo o medo, como diz em 1 João 4:18. O medo não terá domínio sobre nossa mente, sobre nossas emoções, sobre nossas decisões. O medo será silenciado pela tua voz de paz. Somos teus filhos e a nossa identidade em Cristo é maior do que qualquer intimidação do inimigo. Declaramos também, Senhor, que temos equilíbrio. Não seremos dominados pela ansiedade, nem agiremos por impulso. Não fugiremos mais do nosso chamado por insegurança ou apatia. Seremos firmes, conscientes e disciplinados. Seremos guiados pelo teu Espírito e não pelas nossas emoções. Declaramos em nome de Jesus que somos livres para viver a plenitude da tua vontade. Não nos acomodaremos mais em zonas de conforto espirituais, emocionais, financeiras ou ministeriais. Vamos avançar, mesmo quando não enxergarmos tudo com clareza, porque cremos no Deus que guia nossos passos. Que a nossa fé continue firme, mesmo em dias difíceis. Que a nossa boca proclame louvores, mesmo diante das batalhas. E que a nossa vida seja um testemunho vivo de que vale a pena confiar em Ti. Pai amado, obrigado por nos ouvir com tanto amor e paciência, mesmo quando nossas palavras são confusas ou nossos pensamentos estão pesados. Obrigado porque não precisamos esconder nossas fraquezas, nossos medos ou nossos limites, pois o Senhor nos acolhe exatamente como estamos e nos transforma com a Tua graça. Senhor, queremos Te agradecer por cada palavra ministrada neste tempo contigo. Sabemos que algo espiritual foi ativado em nossos corações. O medo que nos paralisava está sendo desfeito. As correntes que nos prendiam à zona de conforto estão sendo quebradas. E a certeza de que o Teu Espírito habita em nós nos reveste de coragem, ousadia e equilíbrio. Senhor, nós Te louvamos porque, mesmo quando não vemos resultados imediatos, Tua mão está operando em silêncio nos bastidores da nossa vida. Não vamos mais duvidar. Não vamos mais fugir do Teu chamado. A partir de agora, nos posicionamos com fé, acreditando que viveremos novos tempos, tempos de avanço, de crescimento, de maturidade espiritual. Pedimos que cada pessoa que participou desta oração seja tocada de forma profunda e transformadora. Que onde havia paralisia espiritual, surja movimento. Que onde havia medo do desconhecido, floresça confiança no Senhor. Que onde havia desistência, desperte uma nova paixão por viver os Teus propósitos. Espírito Santo, continua falando aos nossos corações, mesmo após essa oração terminar. Que essa semente de fé encontre terra fértil dentro de nós e que produza frutos de coragem, obediência e transformação. Que ninguém volte ao mesmo lugar de medo, inércia ou mediocridade. Que haja um romper sobrenatural. Que os limites mentais e emocionais sejam vencidos pelo poder da Tua verdade. Que cada passo fora da zona de conforto seja dado com os olhos fixos em Ti, sabendo que não caminhamos sozinhos. Pai, abençoa cada lar representado aqui.
Que a paz reine sobre cada ambiente, que haja reconciliação onde há brigas, esperança onde há tristeza e coragem onde há indecisão. Que o teu amor seja como um manto, cobrindo cada alma cansada, cada mente inquieta e cada coração temeroso. E agora, Senhor, nós encerramos essa oração com fé viva no coração. Que este momento não seja o fim, mas o início de uma nova jornada em Ti. Que cada decisão a partir de agora seja movida pelo Teu Espírito. Que cada passo seja dado com firmeza e convicção. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou ao seu coração, escreva amém aqui nos comentários como um ato de fé e concordância. Essa simples palavra pode ser o primeiro passo da sua libertação do medo e da zona de conforto. Quando você comenta, você está declarando: eu creio, eu recebo, eu me levanto em fé. Se você tem um pedido de oração, compartilhe conosco também nos comentários. Estaremos juntos intercedendo por você, porque sabemos que onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. A sua luta não é invisível aos olhos de Deus e tampouco será ignorada pela comunidade de fé que está reunida aqui. E se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite este momento para se inscrever. Ao fazer isso, você nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe, alcançando vidas que precisam ouvir que há libertação, cura e esperança em Cristo. Cada compartilhamento, cada comentário é uma semente lançada no reino. Compartilhe também esta oração com alguém que você sabe que precisa romper com o medo ou sair da zona de conforto. Muitas vezes, uma oração enviada pode ser a resposta que essa pessoa esperava. Seja um canal de bênção, seja uma ponte entre Deus e corações cansados. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e que possamos estar juntos na próxima oração, conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.